Fala, superadores! Sejam bem-vindos a mais um podcast Superação, o melhor, o maior podcast de superação do Brasil. Vem junto comigo e com a Cíntia Beltrame no nosso melhor podcast Metaversar hoje sobre... Nossa, é um tema maravilhoso que eu não vou dar spoiler hoje. Não vou, porque é um tema muito atual e que as pessoas têm muita dúvida. Mas, antes disso, eu vou agradecer um pessoal aqui que me mandaram, olha, um abraço especial para as entidades, não pode deixar, o Pedro do Ciesp, que é um Grande querido, Papa. o nosso presidente, doutor Alexandre Fante, que, né, nos permitiu, Maratonista. maratonista, o Centro das Indústrias, já falei, e a Associação Comercial, com a nossa querida Marta Martininha. Bedendo, né, que sempre me recebe com Querida. muito carinho. Também deixamos o nosso agradecimento especial às marcas que estão caminhando conosco. A Vivara, o estilista Rafael Carneiro, que manda roupas para as Super Pops dos Estados Unidos e tem mandado algumas coisinhas para eu usar com vocês aqui no podcast. Agora então eu sei o segredo, então. Super agradeço. Que o pessoal um dia falou, mas essas roupas diferentes, onde é que você compra? Eu falei, um dia eu vou falar. Então, hoje é estreia. Hoje eu vou falar sobre a nossa querida Bradesco Seguros e a Rede Odon Toledo. Um beijo para a Alessandra, a dona da Rede Odon Toledo. Sorri aí pro pessoal ver. Ó, branquinho, hein, Ela gente? que cuida, ela tem uma rede, né? Tem vários bairros aqui, e ela cuida com muito carinho da gente e de todos aqui. A Alessandra beijo para a Alessandra. Bom, e para aprofundar o nosso assunto de hoje, recebemos dois grandes especialistas no tema. Doutor Marco Monteiro e doutora Lorena Noronha. Sejam bem-vindos. Pula para mim aí, produção. Próxima tela. Mas ficou muito bonito. Rapaz, elegante, hein? Elegante. Doutor Marco Monteiro, oficial e tabelião de notas em São Paulo, no cartório de Santo Amaro, 29º registrador civil e tabelião de notas, bacharel, mestre e doutor em Direito pela USP, ex-defensor público do Estado de São Paulo. Vamos passar mais uma foto, ficou elegantérrima. Vamos passar mais um. E a doutora Lorena Noronha, tabeliã substituta do cartório de Santo Amaro, formada em Direito pela Universidade de Cuiabá, veio de longe, hein? De longe. Caramba. Pós-graduada em Processo Civil pela Fundação Armando Álvares Penteado, pós-graduada em Direito Notarial e Registral pela Escola Paulista de Magistratura e membro da Escola de Altos Estudos do Colégio Notarial do Brasil, seção Santo Amaro, São Paulo. Nossa, eu estou aqui entusiasmada porque as pós-graduações exatamente no foco, né, do que a doutora atua. Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui para ouvi-los, aprender, saber mais um pouquinho desse assunto tão relevante. Passa mais uma tela aqui para mim. Aí, ó, que é adjudicação e uso campeão extrajudicial. Ele é o uso capião, o uso campeão, e nós vamos aprender um pouco sobre. Bem-vindos. Bem-vindos. Agora a fala é de vocês. Muito obrigado. Queria começar agradecendo, Cíntia, Michel, o Márcio pelo convite, o José que está aí hoje estreando no podcast, né? Muito bom. E também agradecer ao Dr. Fante, a doutora Patrícia, Dr. Carlos Berlini, que permitiram a minha apresentação à doutora Cíntia. Eu acabei conhecendo por conta deles. Então é um momento oportuno aí para agradecer. E dois maravilhosos, né? Isso, o Dr. Fante, o Dr. Carlos Berlini e a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, que fez meu casamento, e o doutor Berlini, que sempre me ensina mais um pouquinho sobre o cuidado com as crianças, né? Exato. E nós, quando conversamos tratamos sobre a conversa de hoje, a ideia foi exatamente tratar de dois assuntos, dentre os diversos serviços que nós prestamos lá no cartório de Santo Amaro. O cartório de Santo Amaro é registro civil e tabelionato de notas.
E esses dois assuntos são dos mais demandados, são dos que as pessoas costumam mais fazer perguntas para a gente. Nós tivemos a oportunidade de participar de um evento na OAB de Santo Amaro, a jornada do extrajudicial, e foi um dia inteiro. E o assunto de uso capião e adjudicação no extrajudicial foram dos que tiveram mais participação do público, dos que estavam lá presentes. Mexe com sonho, né? Exatamente. E pensando que o nosso alvo aqui hoje não seria estritamente o profissional do direito, mas o público em geral, a gente entendeu que seria bem oportuno tratar desses dois assuntos que tratam exatamente de um tema que representa em muitas situações a superação de uma pessoa e de uma família. Com certeza. E muitos advogados também hoje vão aprender, né? Porque esse trato com o cartório, né? O extrajudicial Que é muito fundamental, né? Exato. E cada vez mais o extrajudicial vem ganhando importância Sim. dentro desse processo de desjudicialização ou de extrajudicialização. Sim. Então, de alguns anos para cá, cada vez mais alguns assuntos que antes eram tratados com exclusividade pelo judiciário passaram a ser tratados pelo extrajudicial, com algumas vantagens, inclusive, em Sim, questão muitas. de economia Velocidade. de tempo também. Então, são assuntos que cada vez mais vem migrando do judiciário para o extrajudicial, e a gente tem tratado deles com o maior carinho. Eu já conheço vários advogados que só trabalham agora com extrajudicial. O É mais tempo rápido, totalmente, é muito melhor, mais rápido. prático, tem mais margem. E Nossa, desafoga perfeito. também, né? O judiciário que está Exato. atolado, né? Então, E o judiciário acaba concentrando o gasto das suas energias com aquilo que realmente, evidentemente precisa da atuação do Estado juiz, se substituindo à vontade das partes, impondo uma decisão que, na maioria das vezes, não contenta nenhuma das duas partes. é verdade. E tanto é que o que a gente mais ouve é que os recursos são interpostos por ambos, né? Porque todos insatisfeitos. E é a função do Estado juiz, não é decidir a favor 100% a favor de um ou de outro, é a decisão mais justa, que Sim. muitas vezes está ali no meio do caminho e acaba contentando e descontentando parcialmente a todos, né? Agora, para cá, não. Aqui a gente trata em grande parte com o consenso, né? É isso que é importante. E é isso que diminui o tempo, né? Exato. Ou não? Exato. Também, Isso exatamente. faz... E a doutora? Boa tarde, queria agradecer muito a Cíntia, Michel, José, também ao convite. É um tema que eu poderia falar dele o tempo que vocês quisessem. Eu sou literalmente apaixonada pelo tema, não só pelo tema, mas pelas histórias. A gente estava comentando, e eu sempre digo lá no cartório que a gente não tem processo, a gente tem caixinhas de sonhos. Ai, que show. Então, cada história, já são mais de 1000 atas no cartório de Santo Amaro, de uso capião. Então, assim, é um legado muito grande, né? São 1000 histórias, são 1000 conquistas. O extrajudicial hoje ele vem muito forte, não só na economia de tempo, não só na questão da economia de valores, mas o que eu acho muito importante do extrajudicial é a personalidade. Ele trata tudo de uma maneira personalíssima. Ele não tem a frieza do judiciário. Então, é nós que estamos ali, é nós que atendemos, é nós que participamos. O extrajudicial hoje, a desjudicialização, ela vem justamente compondo essa parceria com os advogados para que a gente possa chegar num denominador comum juntos. A gente veio muitos anos tratando com o judiciário, né? E nós aprendemos durante todo o período de faculdade a tratar o processo de uma forma fria. Quando você vem para o extrajudicial, isso acaba. Aquilo não é frio. Aquilo é vida. Você participa da vida. Então, no caso da uso capião, é lindo. Os olhos dela até brilham. É maravilhoso. Queria ver se a câmera aqui ela tem a potência para capturar o olhar dela que eu estou vendo aqui pessoalmente. É maravilhoso. Eu tô quase chorando aqui. Pelo olhar dá para ver amor. É maravilhoso. Então, quando você trata do inventário, por exemplo, você participa da dor, né? Você tá junto. O
cartório do registro civil, ele, né, que é o nosso caso lá também, ele participa de todas as fases da sua vida, né? Do nascimento, do casamento, do óbito. Verdade. E a gente participa disso. Então, assim, a escolha do nome é muito legal quando você vê o pai e a mãe a falar a primeira vez o nome do filho, a emoção daquilo, né? Olha, arrepio O aqui. casamento. E eu acho, assim, Caramba. falando assim, Verdade. um formato de quem está fora e vai ao cartório, né? Me casei lá, doutora Patrícia, tudo, e já conheci o cartório. Maravilhosa. É o formato que vocês recebem, porque antigamente você falou cartório, você fica assim, Burocrático. burocrático. Papel e carimbo. Papel e carimbo. E até as cores do cartório são construídas para. Eu me sinto pertencida ao cartório de Santo Amaro. Até as cores, os funcionários, o formato, assim, de onde ficam as mesas, o formato físico também das pessoas, eu me sinto assim pertencida ao cartório. As duas salas de casamento. Oh, é isso que eu ia São falar. As duas lindas, salas né? de casamento lindas e o nosso tabelião. Maravilhoso. Eu sou suspeita, né? E hoje é a oportunidade que nós temos de estarmos dentro do shopping, né? Do shopping SP Market. Super Então, com seguro. todo o entorno, todos os serviços, a comodidade, a segurança. E outra Você- pessoa não fica chateada, vai no cartório, depois passa ali Toma um numa café. loja, toma um café. Aí, viu? Não tem Maravilhoso. como ficar chateado no cartório. Não, traz as crianças, deixa pra brincar. Isso é aí, ó. lindo. Tá É ótimo. outro. Nossa. Eu já fui num dia que tinha fila, né, pro casamento. Pro casamento. Ai, É você bonito fica. ver. É, É lindo. porque As noivas. é isso, a gente vê as noivas As no shopping, noivas. cada uma num local, então você vê gente na praça de alimentação, Que legal. a noiva lá. Você entra num restaurante, Eles estão estão comemorando. lá comemorando, então eles ganham o shopping depois, né? Eles Sim. E o Marco, né? O doutor Marco, quando a gente chega lá, ele leva a gente para tomar café e quando você pensa que você vai, ele já pagou, ele já Já, mandou tá tudo pôr na certo. mesa. Um sorvetinho com café espetacular. Maravilhoso, Espetacular. né? É maravilhoso. Então é um lugar maravilhoso. Eu posso falar que é um cartório muito família. A gente procura fazer isso, mas eu acho que isso vem muito também dos nossos superiores. Eu acho que o Marco é muito isso, né? É muito acessível, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença. Quando você tem alguém acima de você que é acessível, por que você não vai ser? Você tem que ser acessível. É verdade. Sim, Né? reflete, né? Reflete, exatamente. Então, a gente tem muito isso, muito essa questão do atendimento humanizado. Você precisa parar para ouvir. Hoje em dia, eu acho que o que a gente mais tem dificuldade é no ouvir. As pessoas precisam aprender a ouvir. Às vezes a pessoa só quer falar. Ela só precisa de 5 minutos para falar. E lá a gente percebe muito isso no nosso público. Nós estamos numa região da cidade que nos permite vivenciar histórias lindas. Lindas. Então, a gente tem o senhorzinho que chega lá com a certidão de casamento dele, de 1970, e a hora que ele entra no cartório, ele fala assim, eu casei aqui, mas não era aqui, era lá na praça. E ele tá com a certidão dele embrulhada numa sacolinha. É bem assim. E ele não quer digital, ele quer o papel. Ele quer ter esse sentimento de estar lá, de ser recebido. Então, quando você entra hoje no cartório de Santo Amaro, eu acho que o nosso principal diferencial é isso. Somos nós. Quem está lá? É o nós. Nós estamos lá, presentes todos os dias. E eu sou testemunha. Então, isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. e a gente poder vivenciar e compartilhar esses momentos que a Lorena falou do registro civil, que são evidentes. Na parte do tabelionato também, como eu disse, cada vez mais nós participamos Muito. na vida das pessoas, agora inclusive com inventário envolvendo menor de idade. Isso cada vez mais o extrajudicial vem ganhando importância. E isso toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre a atividade, eu acho importante a gente falar e combater o mito que circula, inclusive, de que o cartório, né, que se fala até de forma pejorativa, né, de que o cartório só existe aqui no Brasil, que é a herança portuguesa, é uma herança retrógrada, etc. E eu tenho aqui uma publicação, eu gosto de falar os números bem rapidamente, só para ilustrar isso, de que no modelo de notariado, que é o nosso tipo latino,
ele está presente em 91 países Só. no mundo. Só no Brasil, só no Brasil. Só tem no aqui. Brasil, 91 países. São 7 entre as 10 maiores economias do mundo adotam o mesmo sistema que a gente. Alemanha, França, Japão, China, Rússia, Indonésia, Nossa. Portugal, De são alguns expressão. exemplos. 22 dos 27 países que compõem a União Europeia adotam o mesmo sistema. 15 dos 20 países componentes do G20. Nossa. E, em termos populacionais, é um modelo que atende 2/3 da população mundial. Então, assim, é um modelo eficiente, é um modelo moderno. Eu mencionei aqui em cima, falei da China. A China, recentemente, de forma consciente, rodou o mundo estudando os sistemas notariais existentes no mundo e optou por seguir o modelo brasileiro, em razão Uau. da eficiência. E a gente pode, inclusive, falar em termos notariais e registrais também, registral imobiliário. Existe um estudo publicado por uma colega da região sul, não me lembro agora o nome, infelizmente, que compara o nosso sistema com o sistema americano, porque uma das comparações que se faz é aqui é muito mais caro, o sistema americano é mais barato, mas essa colega fez um estudo em números e mostrou que o sistema nosso ele é mais barato do que o sistema americano se for considerado todo o entorno que envolve a compra e venda imobiliária e o registro imobiliário. Porque lá, apesar de, se o entendimento for mais restrito, os emolumentos, o equivalente aos emolumentos, ser mais barato nos Estados Unidos, como o modelo lá é completamente diferente, o sistema registral imobiliário basicamente é um sistema de reposição dos títulos, de armazenamento dos títulos. Para negociação imobiliária lá, não se negocia imóvel se não se contrata um seguro acessório. E esse seguro, dependendo do histórico do imóvel, ele ganha um valor muito maior do que o que é gasto aqui numa operação imobiliária. Analisado o risco, né? E analisado o risco. E em razão disso, a quantidade de litígios envolvendo negociações imobiliárias lá é muito maior que aqui também. Então, a gente tem que, toda vez que a gente tem essa oportunidade de dizer que o nosso sistema ele é de vanguarda, ele é moderno, ele é eficiente. Pós-pandemia, com o e-notariado, isso ganhou um impulsionamento muito maior. Hoje a gente consegue lavrar atos à distância. Alguns serviços podem ser feitos do sistema de autoatendimento pela própria pessoa diretamente no aplicativo, que é, por exemplo, o Enote Provas, que às vezes você precisa registrar uma imagem num story, no Instagram, no final de semana, não dá para esperar até segunda-feira abrir o cartório. Sim. Que o story fica 24 horas ao vivo, né? Rodando online. A pessoa pode, pelo e-notariado, printar dentro do sistema e aquilo vira prova. Uau. Vai para dentro do sistema. Na hora. Conhecimento de firma, pelo e-notariado. Então, esses serviços estão cada vez se ampliando, acompanhando a modernidade. Sim. E impulsionado também pela pandemia. Com certeza. Eu queria pedir, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil. Eu sou, assim, verdadeiramente brasileira de mega coração. Então, tudo que... não, mas o Brasil... Tudo que fala, eu debato. Mas só que esse sistema SUS... Eu falei, sabia que os Estados Unidos nem isso tem? Mas na questão caríssima, de... né? Então, na Uma questão... O ambulância, pessoal $1.000. vem para cá se tratar, né? Não vá para os Estados Unidos sem seguro. Né? Sem Exatamente. seguro Não vá sem seguro viagem. não é obrigatório, mas não vá sem. Exatamente. Outra demanda também na área industrial, às vezes os nossos industriais hoje têm um produto que é de excelentíssimo, sabe? Ganha lá fora de muitos outros, e antes os empresários, os industriais, estavam meio acanhados, porque falar que é brasileiro, às vezes, fica... Hoje não. Está se colocando o Brasil, sabe? Olha, o Brasil é muito bom na medicina, o Brasil é muito bom. Então, eu sempre estou juntando fatores para quando alguém fala, mas isso é Brasil. Aí eu falo, epa, mexeu comigo. Epa. Então, eu gostaria que o doutor Marco
insistisse e nos falasse sobre os números de novo, me emocionou. E os países o qual são considerados e que adotaram o nosso padrão. É muito importante. É bem importante mesmo. Isso aqui é um trabalho da Noreg, é a Cartórios em Números, né? E aqui são 91 países possuem cartórios que atuam no mesmo sistema vigente do Brasil, que é o direito latino. 91 91 iguais países. ao Brasil. 7 entre as 10 maiores economias do mundo. 7. Alemanha, França, Japão, Portugal, China, Rússia, Indonésia. E 22 dos 27 países da União Europeia, 15 dos 20 países componentes do G20 e 2/3 da população mundial. Só isso. É E básico. tem Básico. não sei se eu perdi, que fez todo um estudo e adotou exatamente É o uma brasileiro. colega, é uma colega da região sul, ela é registradora imobiliária no sul, não me recordo o nome, Sim. que fez um estudo comparado dos custos e os riscos das operações imobiliárias no Brasil e nos Estados Unidos. Uau! Estão vendo? Mais uma para o meu caderninho de quando falar que o Brasil está à frente. E se em alguma coisa ele está falhando, é porque nós somos novinhos, nós temos 500 e poucos anos. Esse pessoal, o pessoal europeu, etc., tem, né? Mais tempo, né? Muito mais. Nós somos ainda crianças, mas nós amamos o Brasil e é um passo à frente ter esse tipo de trabalho feito pelo cartório. É um passo à frente do Brasil. Eu não é? acho que é muito importante isso. Eu Então- acho que seria interessante se a Lorena pudesse até falar desse histórico, como é que foi a vinda dos campeões da adjudicação pro Extra, do judicial pro Extra. Isso. Que teve algumas mudanças aí no meio do caminho, né? Teve, quando iniciou, a gente tinha uma discussão muito grande de como que nós iríamos qualificar esse tempo de prova, né? Era essa grande discussão. O provimento, ele altera, ele é 2015, depois ele vem para 2017, agora a gente tem o último que englobou todos, né? Que é o provimento 149, que engloba todos eles, do extrajudicial. E o uso capião, ele vem para o extra justamente nessa parte da desjudicialização. Nós temos um déficit de habitação muito grande. E uma das coisas que eu mais ouço é muito bonitinho quando eles falam, que às vezes a gente fala do uso capião, eles falam assim para mim, mas doutor, eu não invadi, não. Eu comprei, eu paguei, por que tem que ter uso capião? Então, o uso capião, ele vem, na verdade, para regularizar tudo isso, né? É claro que muita gente distorce com tudo. Então, muita gente usa realmente por conta da invasão. Então, tem esse mito, né? As pessoas têm ainda muito isso com eles, de que o uso capião é de quando você toma de alguém, quando você invade, né? E não, historicamente não. Ele vem justamente ao contrário. Ele vem para legitimar. Ele vem para dizer, você usa, então você tem direito. Você cuida como se seu fosse, então você tem direito. Então a gente vai regular. Como que a gente vai regular? A gente vai regular no tempo. Então a gente vai ter 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. E aí a legislação ela vem justamente para abarcar todas as possibilidades e para impedir também que a gente tenha um mau uso da legislação, Sim. né? Então, a gente tem as leis justamente para isso, para que a gente possa regulamentar como nós vamos fazer isso. Grande parte dos pedidos de uso capião, eles não têm litígio. Então, não é a manutenção da posse, não é a reintegração da posse, que são processos litigiosos. O uso capião é justamente a prova da posse pelo decorrer do tempo. Então, como isso não tem litígio, vamos deixar o judiciário para aquilo que ele realmente tem, que foi o que o Dr. Marco falou. Vamos deixar o judiciário para o litígio. Sim. Nós não precisamos disso. Então, a gente consegue tratar isso no extra. De uma forma simplificada. Mas o processo é muito chato. Não, não é chato. O processo é muito tranquilo. É um processo lindo de se ver, de se manusear. Algumas vezes eu estou manuseando os processos e aí o Dr. Marco está passando no cartório, eu chamo e falo, vem aqui ver isso. Então, assim,
Eu tenho documentos, às vezes, guardados da década de 50, os originais. E isso, para mim, o Dr. Marco já presenciou, assim, eu fico apaixonada quando eu tenho um processo desse na mão, né? E a gente vem muito hoje, eu tenho muitos advogados justamente migrando do judiciário para o extrajudicial, porque conseguem entender a desnecessidade de você tratar um processo lindo como esse de forma litigiosa, que não é, né? Então, eu tenho lá, os advogados perguntam muito, como que eu vou fazer na matrícula? Vai sair usucapião? Isso vai perder valor? É outra pergunta que eu escuto todos os dias. Mas vai aparecer usucapião? Vai perder? Meu imóvel vai perder? Eu vou poder vender? Vai poder vender do mesmo jeito. É como se fosse uma compra e venda. É mais bonito do que uma compra e venda. Porque o usucapião é uma certidão nova de nascimento. A casa está nascendo para você. Ai, que lindo. Ela nasceu para o seu nome. Então, você não tem ninguém antes de você. Tem você. Então, a matrícula do imóvel, ela é do usucapião? Por quê? Porque ela é sua. Ela nasceu ali. Ela nasceu do seu cuidado. Ela nasceu do seu esforço. Então, eu tenho os processos que, nos depoimentos, as pessoas falam: eu construí isso aqui na minha mão, com a minha mão, doutora. Eu cavei. Eu e meu esposo, Caramba. eu e os meus filhos. A gente morava num quarto e sala de aluguel. E daí a gente fez um quartinho e já mudou para cá. E aqui era pequenininho. E aí você vê que aquela história vai tomando um corpo, que é onde eu falo. Que daí, diferente de novo do judiciário, eu não tenho um processo frio na minha mão. Eu tenho um sonho de uma vida inteira. De trabalho, de um trabalho hercúleo. E não importa o valor do imóvel. O sonho é o mesmo. Então, se eu tenho um imóvel que vale 50 mil reais, que é um imóvel pequeno, quem é dono daquele imóvel de 50 mil, de 100 mil, ele precisou sair da casa dele também para trabalhar, para ter a casa, para sustentar os filhos. Ele também precisou se ausentar por muito para poder conseguir aquilo. E se eu tenho um imóvel de 7, 8 milhões de reais, muitas vezes, mas o empresário era dono da casa, mas ele também precisou se ausentar. De repente, ele se ausentou da casa dele e aquela pessoa da casa de 100 mil lá atrás veio para a casa dele, então os dois se ausentaram também da criação dos filhos, se ausentaram de ver o filho na escola, jogar futebol, a gente estava falando agora há pouco. Não são sonhos do mesmo jeito? Sim. Os dois são sonhos. Os dois querem a certidão de nascimento da casa no seu nome. Então, quando a gente veio com essa história do usucapião, de ter dentro do cartório um setor exclusivo para isso, e aí foi uma ideia do nosso substituto, do Vitor, junto com o Marco, na época, que me convidaram para vir para montar, eu falei, então, mas aqui nós só vamos ter isso. Essa parte do cartório, nós só vamos cuidar disso. Então, é realmente um setor dedicado a isso. E a gente consegue vivenciar isso todos os dias. E é muito lindo. É muito lindo. É apaixonante. E como funciona? A pessoa chega ali na primeira vez, chega ali com os papéis, com as provas, tudo, fala, por favor, esse imóvel é meu. O que eu faço? É assim. É? É assim, eles chegam com as sacolinhas e contam, olha, eu comprei, eu moro ali há 40 anos, há 50 anos, e como eu faço para eu ter a escritura? O que eles querem é ter a escritura. Uhum. E aí, a gente faz a primeira análise, a análise prévia dos documentos, né? O provimento, Michel, ele fala que a necessidade do acompanhamento do advogado é obrigatória a partir do registro de imóveis, tá? No primeiro momento, ela é facultativa. Eu sempre
peço o acompanhamento do profissional da advocacia dentro do primeiro. Por quê? Isso. E aí, nós somos formados em direito, atuamos na área jurídica há muito tempo. A gente sabe como é difícil para o profissional pegar um processo em andamento. Então, Só quando a bomba estoura. Exatamente, exato. O prazo tá ali. Só o prazo tá ali no estalo. Exato. E aí, então a pessoa ela chega, ela faz a primeira parte da ata notarial sem a presença do advogado, e aí vai para o registro. Daí chega no registro, ela não sabe a parte técnica que aconteceu lá atrás no cartório. Então é um retrabalho para todo mundo. Então, a gente sempre pede o acompanhamento do advogado, do profissional, porque ele já vai ter que acompanhar depois. Então, já acompanha do começo para ele ter ciência da prova, para ele ter ciência dessa força probatória. Então, eles chegam lá no cartório, alguns com advogado, Como outros eles sem. chegam? Porque ainda tem muita gente que não sabe que pode ser via cartório, né? Eles ficam assim, eu vou ter que... Mas hoje, Como que eles ficam sabendo? Hoje, como a gente já tem mais de 1000 atas, e aqui na região sul explodiu muito, é assim, um conta para o outro, que conta para o outro, que vai no cartório, e aí, às vezes, vai tirar a segunda Boca a via, boca mesmo. literalmente. Tem uma doutora Lorena lá, ela desenrola uns negócios bons, rapaz. É bem assim. Eles chegam querendo falar comigo. Eu quero falar com a doutora. Então, doutora, eu vim aqui porque a minha vizinha, ela falou que ela veio aqui, e daí, assim, eu não lembro quem é a vizinha, né? Eu não consigo lembrar a vizinha. Sim, a vizinha, claro. Então, a minha vizinha veio aqui e ela falou que a senhora deu a escritura para ela. Eu vim aqui que eu queria uma também assim, eu dela. quero saber como é que é. Então, muitas vezes, por exemplo, nas diligências, que então a gente vai para poder ver a casa. Sim. Eu preciso saber se o que você me trouxe de documento é o que eu vou encontrar. Bate, né? Ok. E a doutora vai no imóvel, Isso tudo? Sim. Caramba, que legal. Eu não sabia que ia ter um imóvel. Não sabia também. Maravilhoso. Pô, que legal. Deve uma parte muito legal também, né? É maravilhoso. O Depois eu pessoal mostro fala, as fotos. aqui a janelinha eu fiz assim. Isso, não é assim, eles mostram. Aqui mostra a foto. Aqui era a cozinha. Agora, doutor, não é mais a cozinha, agora a gente fez a sala, porque daí os filhos casaram, né? Eu aumentei a mesa era pequena, agora a mesa é maior. Essa partinha eu já passei. Então, todo mundo. Eu tenho uma pessoa que trabalha para mim, a Cláudia. Beijinho, Cláudia, ela tá dodói, por isso que ela não tá aqui hoje. Que ela trabalha há uns 10 anos para mim, né? Vai ficar no seu rosto. E eu resolvi ajudá-la, ela já tinha lá o terreno com alguma coisinha e tal. E todo mundo se juntou, né? E a família dela sabe construir essas coisas, são pedreiros. E eu fui dando material de construção. E eu ia lá visitar para ver como estava. Então, tudo assim, e depois eu vi que estava ficando no cimento, aí o cimento solta aqueles farelinhos, né? Aí eu recebi uma comissão assim melhorzinha de um cliente, fui lá e comprei todo o piso para ela. Minha casa tem piso, sabia? Aí a irmã dela deu algumas coisas pro banheiro, ela falou, venha ver que agora meu banheiro tem isso, eu tenho box. É muito legal você participar dessa conquista. Cada ata que a gente assina, eu falo, é um pedacinho do cartório que tá ficando ali, sabe? E quando a gente vai nas casas, semana passada eu fiz uma diligência e foi muito emocionante. Porque eu não vou só na casa, eu vou nos vizinhos, porque eu preciso comprovar o tempo possessório. Então, eu converso com os vizinhos. E aí vira uma festa. Porque daí a gente vai pro portão, daí chega um vizinho, chega 2, chega 3... E assim, o que geralmente eu faço, o que eu faria em 30, 40 minutos, demora 1 hora e meia. Tem dia que eu falo, gente, eu preciso voltar pro cartório, pelo amor de Deus, tem coisa lá me esperando pra eu fazer. E Mas quando você tá, então eu tô aqui com a dona Maria, sentada no batente da casa dela, no meio-fio, conversando. E é assim que a gente faz, literalmente. Literalmente. E semana passada, eu tive Tem algumas histórias que eu acho fantásticas, mas, em especial, semana passada teve uma e os pais faleceram. Faleceu. Outra coisa que muito acontece, a gente vivia numa sociedade patriarcal. Sim. Então, como é que era? O pai comprava, assinava o documento.
ia no cartório reconhecer firma. Para eles, ir no cartório reconhecer firma, estava tudo resolvido, tá tudo certo. Era como se fosse uma escritura Exatamente. com registro e Tudo. Uma escritura e o registro. Daí falece. Daí que os filhos vão descobrir na hora do inventário Tinha nada. que não tinha nada. Nossa. Nada. Não era no nome de ninguém. E aí é duas dores, a dor da perda e a dor do sentimento de você ter que ir atrás. E aí foi uma dessas histórias. Então faleceu o pai, faleceu a mãe, depois faleceu o pai. E aí eu fui na casa, a casa tá alugada, enfim, aí os filhos foram acompanhar a diligência, né? Os 3 filhos. E o pai tinha na frente um mercadinho. E aí ele adoeceu, o mercadinho fechou. E quando ele fechou o mercadinho, a vizinha da frente abriu o mercadinho. E o nome dele era Edson. E chamavam ele de Seu Edinho. Seu Edinho. Seu Edinho, então Seu Edinho. E quando eu fui para conversar com a vizinha da frente, que é uma senhorinha já, bem senhora, que hoje tem o mercadinho, ela se emocionou. E aí ela falou assim para mim, sabe, doutora, como eu sou conhecida aqui? Ela chama Maria Aleluia. Falei, como, dona Maria, que a senhora é conhecida? Como Dona Edinha. Ai, bonitinho. E os filhos se emocionaram. Porque, assim, a gente vê que... Foi uma continuação, né? Do pai. Que lindo. Exato. Então, você percebe que quando você participa dessas histórias, você não participa só daquele fato. Sim. Você participa de fatos da vida, né? Então, e que eu brinco que a diligência é a hora do cafezinho. Ah, então é a hora do cafezinho. Então, assim, eles contam, eles revivem tudo. Vocês possam pensar, desde quando as crianças nasceram, Imagina. os netos casaram, como é que é, como Até é que foi. a doutora também precisa dessa história para poder colher ali as informações Cíntia, e para serem documentadas, as né? pessoas perguntam muito para mim, mas como é que você sabe o tempo de posse quando você vai na casa? Primeiro que você percebe o tempo de posse, quando você chega no imóvel, você já percebe o tempo de posse do imóvel. Ah, mas a pessoa que tem posse nova não tem o direito? Tem, porque é só uma posse, daí é uma questão técnica, né? Então, a gente vai somar posse, então você pode somar posse com seu antecessor, desde que possuidor, isso não tem problema nenhum. Mas esses casos mais clássicos do uso capião, quando você chega no imóvel, você já percebe o tempo de posse do imóvel. E às vezes tem cachorro. Então, aí eu brinco, falo, nossa, que cachorro bonitinho, não sei o que, doutor, esse cachorro já tá até cego já. Nasceu aqui. Daí você fala, opa, o cachorro tá cego, nasceu aqui, 15 anos, 16 anos, Sim. você já sabe mais ou menos. Sim. Até, ele era, nossa, meu filho ganhou, minha filha casou, ganhou do namorado, não sei o que, o gato, o cachorro, o papagaio, periquito, tartaruga, A né? própria construção, às vezes. As árvores que tem, às vezes, no quintal. Então, às vezes, tem muita árvore e você percebe o tempo que aquela árvore está ali. Então, você percebe que aquela casa é uma casa que tem bastante tempo, por conta do tipo de vegetação que tem. A construção, a largura da parede, o tipo, às vezes, da janela que não troca. Doutora Sherlock Holmes, tá? Total. Doutora Sherlock Holmes. Total. O negócio ali. Total. Sherlock Holmes é muito legal quando você vai ver documento. Daí a pessoa fala assim, mas não, eu jogo fora. Deu 5 anos, todo mundo joga fora. Conta de água, joga fora. Daí eu começo. Não, mas quantos anos tem seu filho? Ah, meu filho já tem 23. Fala, que legal, mas ele nasceu... Quando você estava aqui, então ele nasceu aqui. Ah, nasceu aqui. Ele trabalhava? Ele trabalhou registrado? Ah, trabalhou. Tem registro dele? Ah, ali vai ter o endereço da sua casa. Né? Filho mais velho. Toda mãe guarda tudo do mais velho. Do mais novo não guarda muita coisa, não, mas do mais velho. Foi a primeira experiência. Tudo. Então, tem muita coisa que tem endereço. Ah, tem um boletim de ocorrência que fez, algum momento da vida que precisou. Escola também, que estudou. Gente, carteira de vacinação. Nossa, verdade. Do postinho. Do postinho. Tem um endereço, que é a matéria probatória. Então, daí entra a parte investigativa. A doutora já está dando
como fazer. guarde Guardem. isso. Provas, as Gente, provas, como Já vai fazer. mexendo aí nos seus Guardem. papéis. Mas agora Exato. falando assim, quebrando um pouco esse mundo mágico, esse mundo de sonhos, quero falar sobre fraude. Tem. Tem muita fraude? Não tem muita, porque como a gente tá, é muito difícil, já teve, tá? Mas é mais difícil justamente por conta dessa pessoalidade. Então, como você tem essa diligência, que é uma das coisas, veja, o provimento, ele não obriga, certo? Mas é uma das coisas que a gente diligencia. Por quê? Diligencia. Por quê? Justamente por conta disso. O documento chega. Faz toda a diferença. Eu não sabia. O documento chegou na minha mão lindo. Perfeito. E eu fui. E aí eu cheguei no imóvel, tava tudo bem, tudo certo. E aí quando eu fui conversar com o vizinho, então a gente pergunta, falou, olha, então você conhece fulano? Não, conheço sim. E assim, você já escutou alguém falar, assim, que essa casa não era dele? Ih, doutora, a irmã dele esteve aqui semana passada, quebraram o maior pau aqui na frente, porque o pai morreu, e aí ele veio pra cá morar falando que é dele. É um litígio, Sim. não pode. E quando você chega, daí vou te falar da adjudicação compulsória, com um contrato, que daí é obrigatória a apresentação do contrato, da adjudicação compulsória, a apresentação do contrato, do recibo de venda e compra, da totalidade do negócio, e você chega no imóvel e a pessoa fala assim, quem? Não conheço não, eu tô aqui faz 10 anos. E aí? Como você faz? Você paralisa o processo, comunica o advogado, fala, doutor, só judicial. Daí a gente realmente encaminha para o judiciário, tá? Então, existem as fraudes? Existem, tá? Eles tentam maquiar documento? Tentam maquiar documento. Hoje em dia, Michel, a gente já tem um número inexpressivo de tentativas de fraude, justamente por conta dessa questão da pessoalidade. Então, quando você tira a mesa do seu meio e você traz o processo para você, fica mais difícil você fraudar. Muito. Muito mais muito. difícil. Ele faz o contato direto no local, com os Sim. confrontantes, com aqueles que eventualmente têm interesse Não dá pra contraditório. fraudar tudo, né? Você consegue fraudar um documento, mas consegue subornar o vizinho, né? Você e não consegue também- fazer tudo. A E vizinhança são inteira. vários É. filtros, né? São vários filtros. Até o Muito. cachorro. Tudo. Até E o cachorro assim, entra. e as pessoas falam assim, mas que vizinho que você vai perguntar? Não sei que vizinho que eu vou perguntar. Eu falo, não sei, eu vou chegar lá na hora e eu vou ver aqui, daí eu vou e bato palma. Já teve de falar, doutora, não, desse aí não, porque nós somos brigados. Eu falei, mas como Por que assim? vocês são brigados? Por que vocês são brigados? E essa história é ótima. Eles foram brigados porque a filha ganhou o gato do namorado. O gato pulou para a casa de trás. E o que aconteceu com o gato? O cachorro do vizinho matou o gato. Nossa. E desde então eles eram brigados. E Justo. eu falei, gente, justo. Justo. Eu falei, gente, mas eu Não preciso sei, saber. mas o cachorro... Né, eu vou lá, daí bati papo. Falei, oi, tudo bem? Tudo bem, Cartão Santa Maria? Me identifiquei, a gente sempre vai Sim, identificado, sim. porque é outra coisa também que é muito perigoso. Doutora vai sozinha? Não, eu tenho uma pessoa que Tá. que me acompanha. Tá. Mas do cartório, geralmente eu vou Entendi. só eu. E aí, eu falei, a senhora conhece a dona fulana? Conheço sim, por quê? Falei, então, é porque ela tá regularizando a casa dela. Olha, é o seguinte, eu não falo com esse povo e não quero falar. Falei, nossa, mas vocês não conversam, mas vocês são vizinhos de muro. Não, mas eu não falo com ela. Falei, mas faz muito tempo que a senhora não fala com ela? Já tem mais de 20 anos. Pronto. Que sacada genial. Pronto. Pronto. É a Tudo que eu informação precisava saber, né? precisava. Ao mesmo tempo que tem alguns conflitos que não tem nada a ver com o assunto, né? A Sim. gente conversou esses dias da questão da passagem da água, Da né, passagem da água. O vizinho que é implicado com o outro. Daí você vai conversar com ele, ele fala, não, eu não vou falar nada não, porque a água desce no meu quintal e inunda o seu quintal. Tá, mas a água sai da casa dele? Não, sai lá do começo da rua.
Quer dizer, não tem nada a ver com o pobre do vizinho do lado. E ele não quer testemunhar a favor porque ele é a última casa da rua e aí estoura nele e o vizinho é um confronto. Não, porque ele tem que arrumar o dele e o meu, porque o dele é antes do meu, o meu tá na descida. Por isso eu não concordo. Não dou uso capião para ele. Não vou, não vou concordar. Não concordo. Não concordo. Não, mas eu preciso da sua assinatura, porque é vizinho de muro, é meio lote. Não vou concordar. Não vou dar. Ah, então tem assinatura só. Você não vai lá só coletar as provas. Não, eu só coleto as Ah, provas. tá. O advogado, Ah, entendi. daí o advogado precisa fazer, ou o técnico que for fazer o levantamento topográfico, daí ele coleta as assinaturas dos confrontantes, né? Tipo, a pessoa do gato, por exemplo, não vai Mas, querer gente, assinar. Não, um imagina, não Pois assinou de é. jeito nenhum. É, então. Tem um caso, aliás, 2 casos, né? Diferentes. Eu tenho uma casinha de campo, que eu não sou doida de comprar um sítio, que já me avisaram que é só trabalho. Aí eu tenho um sítio, eu vou para o sítio descansar e a pessoa só trabalha, né? Só cansa. Tem que ver o jardineiro, ela faz. Então, é uma casinha de campo que eu tenho. E é muito legal, porque na rua lá de cima, eu vejo que eles têm uma passagem de água, que é, não sei se é da Sabesp, é uma passagem de água que um pedaço ficou com aqueles tubos que passa água e o outro não. E é uma largura assim que daria para fazer uma casa ali. Boa. Daria assim, acho que uns 3 metros e tal, daria para fazer uma casa. Ao mesmo tempo, outros vizinhos falam que não é uma passagem de água, que ali é passagem de pessoas. Só que se tem um tubo lá para passar água, como é que é uma passagem de pessoas? Fica conturbado. E os vizinhos que estão ao redor, é ao contrário, todos são amigos. E ali, se fica para passagem de pessoas, fica perigoso. Começou a usar entorpecentes ali na passagem. Então, Vira uma vielinha, uma né? vielinha. é uma vielinha. Então, todos os vizinhos fecharam, cada um, sabe, o de cima, porque tem uma rua em cima, tem uma rua embaixo. Todos eles fecharam esse lugar e se alguém vai lá falar, quando a prefeitura foi lá colocar asfalto, né? Porque a nossa prefeitura colocou asfalto em lugar que a gente nem imagina. Asfaltou mesmo. Asfaltou mesmo. Com vontade. Eles falam, olha... E nem era ano de eleição. Eu acho que era. Não era não. Certeza que não era. Aí, o que acontece? Quando alguém vai lá falar, todos os vizinhos se juntam, esses 4, olha, nós queríamos alguma coisa, não de posse, a gente queria poder continuar como está, porque não tem segurança aqui. E estando assim, um vizinho olha o outro e cuida, e eles entendem que é uma passagem de água, não de pessoas, porque tem aqueles tubos. Então, teria que ser enterrado, não sei, para poder passar a pessoa. Mas, de qualquer forma, todos são amigos. Isso é muito legal. Esse negócio da passagem de tubo, Cíntia, teve um outro caso também, triste, muito triste, mas interessante. Aqui na divisa com o bairro Morumbi, Sei. um advogado um dia ligou para mim precisando fazer mata de capião com urgência, porque a prefeitura falou que ia demolir a casa do cliente dele. Mas como que vai demolir? Tem decreto? Tem que ter toda uma autorização. As coisas não são assim. Não é assim, chega... Falei, mas o que aconteceu? É uma ação de obrigação de fazer. Eu fui ver a ação. O que acontece? Era uma rua, era um côncavo de rua. E aí, no fundo da casa tinha um córrego. E aí tinha a casa inundava. Chovia, a casa inundava, chovia, a casa inundava, chovia, a casa inundava. Sempre toda a água para lá. E aí era aquela confusão. Eles entraram com uma ação de obrigação de fazer contra a prefeitura municipal para que a prefeitura fizesse a canalização daquela água da chuva que inundava a casa. A prefeitura fez um estudo e descobriu que embaixo da casa passava tubulação que ia para o córrego. Então, não era nem para ter uma casa, não nem passagem era de pessoas, nada. Era, ali é um local para passar o tubo. E aí a prefeitura disse que
ali era uma área pública. E aí foi ver, não era área pública. Era uma área particular, Nossa. matriculada, que por algum motivo, na época, a prefeitura fez toda a canalização e não desapropriou. E vendeu, e daí tocou Mas a essa, questão na hora mobiliária da obra normal. tem alguns erros, né? Assim, Tem, de obra, eu já vi muitos. alguns. E aí Porque hoje as plantas antigamente também eram muito ruins, né? muito, Era muito difícil de identificar essa muito. tipologia, não sei Você o quê. imagina como que não era naquela É, época. não, hoje em dia tá bem melhor, tudo no A gente computador, percebe isso pelas renderizado. transcrições. Às vezes, que a gente vê. Nossa, são terríveis. Usam esse tipo de marco de divisão dos imóveis, uma árvore, não sei o quê, o Sim. rio, A não curva sei do o quê. rio, uma pedra. Era bem rústico mesmo. E aí o advogado ligou para mim e falou assim, Lorena, a gente precisa urgente fazer essa diligência porque eu preciso entrar com esse processo. E por quê? Porque a titularidade não estava no nome de quem estava, ele era possuidor, ele não era titular de domínio. E se a prefeitura fosse desapropriar, o pagamento da desapropriação vai para quem é titular de domínio até que você prove que você é o real possuidor. Então, ele precisava da matéria probatória. Ele me ligou numa quinta-feira. Daí eu falei para ele, doutor, segunda-feira, no primeiro horário, eu chego em São Paulo, vou direto para o imóvel. E, para minha surpresa, quando eu cheguei, a prefeitura tinha demolido a casa. Eu encontrei com o senhor, o filho dele, na calçada, olhando eu entrei no imóvel sobre os escombros ainda. A prefeitura demoliu. Meu Deus. Tudo. E detalhe, as coisas estavam lá dentro. Um vizinho, daí você falou dos vizinhos amigos e da tubulação, eu lembrei. Um vizinho sabia do processo, viu no fim de semana as máquinas da prefeitura, ligou para o menino, os vizinhos se juntaram, na frente, eles moravam no fundo, e na frente tinha 2 pontos comerciais, uma pizzaria de delivery pequenininha e um pet shop. Os vizinhos se juntaram e conseguiram tirar as coisas de lá, cada um levou para um tanto de lugar, para um tanto de coisa, porque a prefeitura demoliu. Uau. Conseguiu, porque a estrutura da casa estava comprometida realmente. De tanta água. De tanta água que tinha no fundo, no subsolo do imóvel. Então, a gente tem também, nem tudo são flores, né? Sim. A gente também vê Essa foi coisas chocante mesmo. tristes. Acontece, né? Essa E o foi pessoal que chocante vai lá, eles só estão cumprindo ordens. O pessoal de lá, ao menos... Não, determinou a justiça. Cara. A justiça fez a determinação, né? Que não foi de um dia para o outro, né? Certamente. Que não foi de um dia para o outro. Teve algumas coisas processuais que deveriam, enfim, lá, algumas falhas processuais, mas quando eu cheguei para testar, eu já testei um terreno sem construção embaixo de escombros. Exatamente. Nossa, e por isso que é tanta água, né? É. Porque era uma tubulação ali. Que deve ter sido esse caso que você falou. Às vezes, nem é passagem De pessoas. de pessoas, Eu de nada. expliquei para eles um dia que eu falei assim, gente, está passando tubulação aqui, a prefeitura acabou de colocar, né? De água, ou é de água de pessoa, gente. Escolham. Não é? É. Aí que o pessoal falou, não, nós fechamos por conta da segurança, porque realmente lá Aí não se tem... vai pra planta lá, misericórdia, você não Mas consegue entender nada. mas eles andam com a plantinha no bolso. Debaixo do sabe? braço. Não é? Com a planta tal. E ao que me parece, a planta que tem no lugar não bate com o que tem na prefeitura. Ah, mas mais, nunca bate. Porque já é outra realidade. A gente pega as plantas arquivadas no registro de imóveis e a planta do GeoSampa hoje, que é a Sim. ferramenta que a gente usa, né, para averiguação, às vezes a gente sofre para achar um negócio, porque Ou aqui às mesmo, vezes... nossa, Esse caso que eu estou te falando, do outro lado da rua, que asfaltou a rua, né? Do outro lado da rua, por conta dessa diferença do GeoSampa, com
eles passaram tem essa passagem de água, né? Do lado da frente, e aí vai por debaixo lá da rua, e eles construíram, sabe, eu não sei o nome, quando a água da chuva desce e entra pelo aquele bueiro, As galerias pluviais. eles fizeram isso bem na frente do terreno da pessoa que tem escritura, que tem tudo, bem assim, onde seria... Só tem um terreno lá, né? Onde seria a garagem, Nossa. por exemplo, se fosse uma casa. Então, por isso que a minha fala, quando você estava falando da vizinha, que às vezes você ter bons vizinhos e fazer uma boa vizinhança Network. é importante o network com o seu vizinho. Network. Porque nesses momentos que você vai, se os vizinhos estão unidos, um vai ajudando o outro a esclarecer, etc. E tal. É muito importante isso, né? A vizinhança é muito importante. E a gente... Às vezes é melhor que o parente. Ai, Vixe. Mas você sabe, Escapou. a minha mãe fala que o seu parente mais próximo é seu vizinho. É. Na hora do apuro, você não liga pro seu parente, você grita seu vizinho, né? E é muito engraçado, a gente, eu sempre falo isso lá no cartório, a nossa posição geográfica do cartório de Santo Amaro é maravilhosa, porque a gente consegue verificar justamente região de isso. vocês pega aqui Pega a região sul, né? inteirinha. É. Até lá onde tem as aldeias, lá no fundo. Parelheiros. É que essa limitação territorial de circunscrição, para nós, se aplica ao registro civil. Para fins de nascimento, casamento e óbito. Ok. Para fins de uso capião, a nossa cidade limitação é a cidade toda de São Paulo. Então a gente não está... Para mim é aqui, nós não estamos restritos nesse assunto. Aqui a circunscrição, aqui é a região sul, a circunscrição de Santo Amaro. Pode fazer Zona Leste, o município todo. Qualquer lugar. Mas assim, a Zona Sul... Tem muito. Já tem o suficiente. Não, a Zona Sul... Não, e assim, claro que devem ter outras regiões de São Paulo, né? Mas eu falo que a Zona Sul, ela mora no meu coração total. Com certeza. Porque você vivencia os vizinhos. Hoje em dia é tão difícil você vai, às vezes, né? A casa, apartamento. Quem que é seu vizinho? Não sei. Não sei. Quando você entra para dentro da Zona Sul, quando você vai para Parelheiros... Colônia, Jardim São Luís. É verdade. Você Eu estive chega... lá esses dias, lá na região da Cratera, né? com o doutor Bernini, né? Colônia, depois do Colônia vem... É muito legal. Supermercado gostoso, Alto que tem. Depois... Você vai no mercado lá, parece aqueles mercados de filme americano, Gente, todo mundo se conhece. Tem caderneta. É muito legal. O mercado tem caderneta. É muito legal. Parece que você é teletransportado para um outro lugar, sabe? É muito gostoso. Então, por exemplo, a pessoa vai lá no cartório com os documentos que ela já tem, ou pensa que são válidos ou não, procura o cartório, aí vocês fazem uma visita no local. Isso. Para ver o que precisa realmente de provas, etc., porque às vezes não é suficiente, ou para ver se bate todas as informações e tal. Aí, nesse momento, é que entra o advogado? Não, o advogado, quando eu saio para a diligência, o advogado, geralmente, ele já está incluso no processo. Ele já teve conhecimento. Ela falou que quanto mais cedo, melhor. Melhor. É o que, Sim, é o que já a gente, acompanhava, é o que a gente já costuma acompanhava. É o que a gente recomendar. orienta sempre, né? Então, a presença do advogado na diligência, ela não é obrigatória, mas eu sempre peço para que o advogado possa acompanhar, justamente porque ele vai precisar fazer o requerimento dele dentro do RI. Se ele escuta a história no mesmo momento que eu, o que é o requerimento junto com o RI? É uma petição inicial dos fatos. Ele vai ouvir quais são os fatos. Ele vai ouvir naquele momento. Então, não é obrigatória a presença dele na diligência, mas a gente sempre orienta. Até porque, às vezes, é cliente, já vai, né? Então, a gente vai para a diligência. Quando eu vou para a diligência, eu já estou com 80% dessa documentação nas minhas mãos. Então, eu já analisei toda a possibilidade dela. A gente vai para a diligência, confirma o que eu vi em documentos, eu confirmo presencialmente. Quando eu volto para o cartório, em mais ou menos uma semana a gente assina a ata. Uau. É muito rápido.
É muito rápido. E é importante, assim, o nosso trabalho é produzir a ata, porque o procedimento de uso capião, ele acontece no registro de imóveis, isso que a Lorena mencionou, que o advogado, e aí é a partir desse momento que o advogado é obrigatório. A participação do advogado é obrigatória. E tal qual uma petição inicial, e um dos documentos que instrui esse pedido no registro de imóveis é a ata. Sim. E aí o procedimento corre lá perante o oficial de registro de imóveis. Isso tudo geralmente em quanto tempo? Cíntia, depende... Depende, né? também. Assim, hoje, dentro do cartório de Santo Amaro, nós temos documentação entregue, tudo certo, a gente assina ata em até 15 dias. Dentro do registro de imóveis, esse processo vai depender do registro, né? Então, como nós temos a atuação dentro de São Paulo toda, nós temos vários registros de imóveis, né? Sim. Então, eu sempre digo que entre 8 a 12 meses é um prazo razoável. Ele pode se estender? Claro que pode. Tudo vai depender do que o registro vai solicitar. Mas em comparação, você judicializar 3 anos. fora... Não, não é 3 não. Tem Não, casos 3 de no validade de mínimo, 15 3 no anos. mínimo. 15, 10, até que cita. Então, o processo extrajudicial, daí vai do advogado, ele veio justamente para facilitar tudo isso. Então, vamos pensar que o registro de imóveis é diferente do tabelionato de notas, o registro de imóveis é frio. Sim. Então, ele vai analisar processo. Se eu estou dizendo que essa casa é minha, que eu estou nela, que eu cuido dela como se minha fosse há tantos anos, o que eu preciso levar para o registro de imóveis? Eu preciso levar a prova. Sim. Já que ele ele é a parte, eu brinco, né? Ele é a parte fria da história, ele é o homem da relação, né? Então, assim, como ele é frio, né? Ele é a parte mais racional. Mais fria sou eu. Como ele é a parte mais racional da história, a gente precisa deixar o registrador confortável. Sim. Vamos lembrar da responsabilidade direta, né? Responsabilidade funcional do juiz e responsabilidade funcional. Quando vem para nós... Pode voltar tudo de Tabelionato, pode. Tabelionato de notas e registro de imóveis é do oficial registrador do titular. Então, vamos deixar esse processo confortável para que ninguém tenha dúvida de que realmente é sua. Então, se você leva um processo para o registro de imóveis, todo mundo já assinou, todo mundo reconheceu firma, com toda a documentação, é um processo que vai rodar sem problema nenhum. Legal essa parte. Que é importante no cartório, todos que estão dentro desse processo, a casa estejam todos de acordo, né? Sim, não, obrigatoriamente. Eu já vi chegar no cartório, combinou uma coisa, mas eu pensei melhor. Não. E a desavença, digamos assim, querer ser resolvida ali. Aí não, e ainda já assim, não é... E ainda assim, no procedimento, no registro de imóveis, Fala-se, cara. vão ser os confrontantes e tal, vão ser notificados a se manifestar e pode ter ainda impugnação. Sim, então, isso ainda pode surgir eventualmente. Exato. O titular de domínio da matrícula obrigatoriamente precisa ser citado. Sim. Mas já morreu. Então, vai ter que vai citar quem é o inventariante, senão vai precisar fazer o edital. Obrigatoriamente são citadas as fazendas estadual, federal e municipal, né, para saber se não tem interesse. É citada a prefeitura para saber se não é área pública, né? A área pública ela não é uso capível. Então, dentro do registro de imóveis, existem vários procedimentos processuais que precisam obrigatoriamente ser cumpridos dentro de prazos. E ao contrário também, né? Eu conheço que agora... Eu fui fazer... tive poucas aulas ainda, né? Mas sobre isso, porque também estou apaixonada pelo mesmo. Tem também casos... tem um caso, assim, que eu vi também perto. Foi bom comprar essa casinha lá, sabe? Porque eu estou vendo várias coisas. O que acontece? A pessoa, até um dentista ali no Campo Belo, ele tinha uma área enorme. Eu acho que na época da família dele era aquelas fazendas enormes e tal. E aquilo foi virando posse, etc. e tal. E tem um funcionário que ele procura as pessoas para dar a posse, porque ele não quer, porque vai PT o alto para ele tem uma vida já confortável.
E ele procura facilitar para passar o imóvel para a pessoa. Mas aí como fica, por exemplo, se era uma área enorme para dividir um pedacinho ali, um deve ter um pedaço maior, outro menor, um tem uma casinha de 5 de frente, outro já tem 10. Esse vai para o céu, né? Esse, com certeza, ele tem um lugar no céu garantido. Não, mas eu não tenho dúvida conheci, disso. inclusive. Maravilhoso. Então, nesses casos, quando é área maior, a gente precisa do levantamento da área, que é feito por engenheiro topógrafo ou arquiteto. Tá. Então, quando você tem uma escritura ou uma transcrição que está em área maior, o profissional faz o levantamento dos pontos de amarração. Obrigatoriamente precisa ter 3 pontos de amarração. E aí, a gente vai saber qual é exatamente o tamanho da área, a localização dela dentro daquele montante, daquela área maior, né? E aí, as pessoas me perguntam muito também o seguinte, como é que fica o valor disso? Porque o IPTU é muito alto. Sim. O valor é proporcional, né? Ah, sim. Então, o que a gente faz? Para a pessoa que era proprietária da... Exato. Então, por exemplo... Se o IPTU está em área maior agora e a área de 100 mil metros quadrados e vale R$1 milhão, mas eu só tenho 125 metros. Sim. Então, quem diz que advogado não faz conta, regrinha de 3. Sim. Vamos fazer... Só um pouquinho de conta. Mas bem pouco e Pode básico, abusar. de Não pode preferência. Não pode abusar. A calculadora abusar. tem que saber fazer. Isso. Não, eu Se faço... for na científica, tá ótimo. Não, e faz assim, não tem? Você coloca tanto X faz um Sim, xizinho, sim, sim. a formulazinha, então, para não errar. A gente já põe no chat. Senhor Já. que eu estou falando, ele pode procurar o cartório? Pode. Para, tipo, olha, tem uma área assim, que tem vários possuidores, etc. E eu gostaria de colocar tudo no nome de cada um. Como é que eu faço? Nesse caso, se ele é o titular de domínio da área, ele vendeu e ele tem a comprovação de que ele pagou, ele pode fazer uma adjudicação compulsória inversa. No Então, caso desse, ele tem escritura, tem registro, tudo certinho. Exato. Então, o mesmo. que é adjudicação compulsória inversa? A adjudicação compulsória é assim, eu comprei a área do Michel, ele não fez... Peraí, acho que é esse aqui. Um alarme, alguma coisa. Ah, tá. Peraí, O tem uma remédio figura de alguém, só um quem minuto. tem que tomar remédio? Quem Tá está com tocando remédio em dia. Então, é assim, como que é a adjudicação compulsória? Eu comprei a área do Michel e o Michel era titular de domínio da área. Ele não me passou a escritura, terminei de pagar. Falei, Michel, você vai passar a escritura para mim? Você fala assim, então não vou. Eu falei, não, mas você tem que... Não, então não vou. Então, eu entro com um pedido de adjudicação compulsória, dizendo o seguinte, comprei, paguei, comprovei. Tá. Michel, você vai passar para mim. Isso Compulsória. Entendi. Certo? Sim, sim. Por Então isso tá. que é bom, né? Você comprou, faz a escritura. Isso. E de preferência já vai de garupa no motoboy direto no registro. Pro de RI. automóveis. Quem não registra não é dono, né? Tem toda aquela frase. Como que é a inversa? Eu comprei, paguei, tá no seu nome. IPTU no seu nome, a área tá no seu nome. Daí você fala assim pra mim, Lorena, a gente precisa resolver aquela questão. Sim, eu já você. recebi, eu preciso passar para você. Vamos no cartório fazer a escritura? Falar, não, Michel. Agora não. Não, hoje Deixa não. pro ano que vem. Depois, eu não vou colocar no meu imposto de renda agora. Deixa pro ano que vem. Daí chega no ano que vem e fala assim, Lorena, então, eu preciso tirar do meu imposto de renda. Tá vindo IPTU no meu nome, eu preciso tirar. Fala, não, Michel. Você não espera mais um pouco? Você fala, não vou esperar mais. Você entra com uma adjudicação compulsória inversa. Ah, entendi. Que é o caso dele. Toma logo. Exato. Logo. Toma para você. Entendi. Exatamente. A gente teve... Caramba. Não é muito difundido isso. Sim. Não é uma ação que os advogados manuseiam muito. E acontece muito? Eu tenho 2. A gente fez a primeira, eu acho que a primeira registrada aqui do cartório da Zona Sul é nossa, que foi feita também. Ah, então é mais... Da questão do mas inventário. não acontece muito por conta do cenário? Ou não acontece muito por conta que as pessoas não sabem? As pessoas não sabem. Entendi. Porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. E todo Exato. mundo que ele consegue encontrar, ele quer resolver. É a melhor coisa. É maior do que um bairro, a área que ele tem. Deve ser uma grande fazenda da família. Que a situação ocorre, né? Mas as pessoas não têm esse conhecimento. Não tem. Por isso que só tem 2. Não tem, exato.
Às vezes as pessoas entram com obrigação de fazer no judiciário, e daí é um processo mais lento, mais Espera um moroso, tempão. espera, cita, sendo que a adjudicação compulsória inversa, ela é possível e é um processo simples, né, de fazer, muito Vamos rápido. Então falar já veio agora para mais os uma, advogados. veio mais O uma dica, né? honorário já vem ali rápido também, É. né? Muito, Vamos falar essa... muito. Sai Você já ali, resolveu o próximo? Isso para todos os assuntos do extrajudicial. Sim, Todos os assuntos. Previsibilidade. sim, porque Rapidez. advogado também tem conta para pagar, né? Muita. O Boleto boleto chega chega. para todos. Boleto Jesus, é. Doutores, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Foi um pouco mais extenso, mas não dá para parar Dá de pra falar nós falar aqui. com eles? Não dá para parar de falar. É muito bom esse assunto. Então, rapidinho, olhando para nossa câmera aqui. Mas, peraí, deixa eu te falar. Olha. Vamos fazer assim para mim. Conta só uma história de grande, porque a gente falou assim das áreas menores, mas quando é uma grande área entre empresários, alguma coisa assim, todo o procedimento é exatamente igual? Exatamente igual. Envolve outros? Não, não. Todo Mesma o procedimento é exatamente tal. A maneira probatória, ela é sempre a mesma. Você sempre tem que provar o uso da sua posse. O uso da posse. Então, o contrato de aquisição, ele é importante? Ele é importante, mas ele só me dá conta da aquisição da posse. Lembra que eu fui na casa e a pessoa falou, não sei quem é essa pessoa, eu estou aqui há 15 anos? Sim. Então, quando eu falo do uso capião, eu estou falando do uso. Como que eu comprovo o uso? Naqueles documentos que a gente entra como detetive. Os 80% que você já tem antes de ir para o local. Exatamente. Um documento por ano do tempo da posse. Estou pedindo uma posse de 15 anos. Vou entregar 15 anos de documento. Não. Nós estamos falando do extrajudicial. Eu preciso deixar o meu registrador confortável. Então, se eu estou alegando uma posse desde 1970, eu preciso comprovar a posse desde 1970. Se eu não tenho documentos desde essa época, geralmente tem, já vou avisar aos colegas advogados, né? Tem, procura que tem, todo mundo, quando eu chego, fala, mas tem uma caixinha aí, não tem? Deixa eu ler aquela caixinha, eu acho. Aquela pastinha Sabe velha, aquela tem pastinha? alguma coisa. Aquela que a senhora guarda foto, deixa eu dar uma olhadinha na pasta de foto, lá vai ter. Sim. Uma coisa da década de 70, 80, sempre vai ter. Porque eu preciso comprovar a continuidade dessa posse, tá? Isso é muito importante. Para casa Porque grande, ela pode ser interrompida. sim. Para casa grande, para casa pequena. É isso Ok. aí. Agora Só para tirar a dúvida de todos, né? chegamos ao fim. Deixa aqui para os nossos, olhando para essa câmera aqui, deixa para os nossos superadores 3 dicas para os advogados que estão nos assistindo e 3 dicas para quem precisa fazer esse processo de uso capião. Vamos lá. As dicas para os advogados. Primeiro ponto é o que eu acabei de falar, a questão da comprovação probatória. O documento ele precisa trazer a continuidade dessa posse, não só a maneira da aquisição. A maneira da aquisição é importante, mas ela não comprova o uso contínuo da posse. Requerimento dentro do registro de imóveis, importantíssimo, a parte mais importante dentro do procedimento. A ata é apenas um dos documentos, tá? Ela não esgota todos os documentos citados na ata obrigatoriamente no requerimento, mas o requerimento pode ter outros documentos também. Muito importante a leitura do provimento 149. Lá, o artigo 400 e 401 fala exatamente do requerimento. Importantíssimo um requerimento bem feito e precisa justificar dentro do requerimento por que a época da aquisição não foi feita a transferência da titularidade, tá? Por que isso? Porque o registro quer saber o seguinte, você está burlando imposto? Tá? É isso que o registro quer saber e isso está, gente, dentro da legislação. Então, importantíssima a leitura. A dica para quem está pensando em fazer o uso capião da sua casa. A minha casa tem menos do que 125 metros quadrados. Posso usucapi? Pode, não tem problema, tá? A usucapião é aquisição originária de propriedade, ela não é transmissão de propriedade, então ela pode ser maior ou menor do que o plano municipal determina.
Plano municipal determina 125, posso usucapir 75? Pode. Posso usucapir uma garagem? Pode. Não tem problema nenhum. Posso usucapir uma área muito grande, mas o artigo só fala de 250, até 250 metros? Não, um dos artigos só fala até de 250 metros. Sim, pode. Eu posso passar para os meus filhos? Vaga de garagem. Vaga de garagem, apartamentos, muitos apartamentos. Aliás, processo de apartamento é uma delícia, né? Rapidinho, fácil, rápido. Menos do que 1 ano e pouco de registro, muito mais rápido. Posso passar para os meus filhos? Pode. Dentro do pedido de uso capião, já posso passar para os meus filhos? Pode. Pode passar para os seus filhos. Eu não quero morrer e deixar problema para ninguém. Já posso resolver isso? Já pode resolver isso. Demora muito? Não demora. É um procedimento rápido, um procedimento fácil, procedimento que a gente resolve dentro do cartório do tabelionato de notas em torno de 15 a 20 dias e dentro do registro de imóveis, muito bem fundamentado pelo advogado, importantíssimo nesse processo de 12 a 18 meses, mais ou menos. Bacana. Doutor, suas considerações finais. Eu queria também aproveitar essa linha e deixar uma dica para os advogados. Porque a nossa formação jurídica, em geral, é voltada para o judicial, é voltada para o litígio, é voltada para a sustentação oral no tribunal. Mas o convite que eu faço, é uma dica, é um convite, é que toda questão colocada na sua mão por um cliente, você se pergunte e procure saber se aquilo pode ser levado ao extrajudicial. Né? Porque cada vez mais o extrajudicial ganha importância, o extrajudicial trata de mais assuntos. Todo mundo ganha, o advogado ganha com isso, o cliente ganha com isso. Sim. Então, se pergunte se aquilo pode ser levado ao extrajudicial. Enxergue o extrajudicial como um grande parceiro para a solução das questões que são trazidas ao advogado pelos seus clientes. Acho que esse é o recado que eu queria deixar aqui por último. É isso aí. Ele deu uma dica aqui, tá? Mas no Instagram dele tem diversas dicas lá. Eu acompanho. Todo dia tem uma dica nova, tem um vídeo novo para vocês. Diretamente do shopping. Diretamente ali da mesa de trabalho, atendendo as pessoas. Não sei, tanto vídeo, produtor de conteúdo, já pode falar influencer do cartório. Brincadeiras à parte para os operadores. Então é isso, estamos diante de mais um episódio, o melhor episódio do ano, porque eu falo que o episódio sempre é o próximo. Então, esse foi o melhor episódio desse ano. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado mais uma vez. A gente aprendeu demais. Tem que fazer um parte 2 disso com outros assuntos, debatendo outros temas, porque assim foi fantástico, né? Até causa aqui a gente trouxe, né? Discutiu. Eu que comecei a pós sobre... Tô super cheia de tipo, como que acontece? Vai lá comigo um dia. Vamos fazer uma diligência comigo. Vamos você vai adorar. Vamos. Você vai adorar. Eu gosto. Principalmente quando for pro lado de Parelheiros. Aí Vamos. Que eu gosto. Você vai adorar. Eu amo fazer essas coisas pelas pessoas. Faz parte. Vou te mostrar umas fotos, você vai adorar. Elas vão, mas você fica por aqui, superadores. É isso. Um abraço a todos. Agora olhando ali para aquela câmera do meio, para todo mundo dar um tchauzinho ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sigam as redes sociais, curte, compartilha e comenta.